E aí, vamos apresentar, né, que é um podcast E aqui aí? para todo mundo. Só para formalmente, né, meu nome é Giovanni, todo mundo conhece, mas não importa isso. Estamos aqui com ele, que é Rafael Limonge. Limonge, por favor, se apresente para a galera aí que quer te conhecer melhor. Então, eu sou Rafael Limonge, né? Eu sou formado em biotecnologia, tenho doutorado em nanobiotecnologia, só que não faço nada na área. Então, eu sempre curti muito essa parada da mídia digital, do marketing, de fazer a venda, de gerar audiência, criar o conteúdo, né? A gente tem... na minha infância eu gostava muito de gravar vídeo, fazer essas coisas. E aí, por mais que eu tenha uma formação que não tenha ligação direta com o que eu faço hoje, o meu foco é esse, é o marketing digital, principalmente nesse nicho da área médica, né? Mas espera aí, então vamos devagar, que você puxou muito assunto aí. Tu estudou biotecnologia, mas o que tem a ver com marketing nesse caso? Não tem nada, né? Não tem nada, mas... Mas te trouxe algum ponto de vista diferente para o marketing? Perfeito, exato. Como eu tenho formação científica, tudo que eu vejo hoje é de um ponto de vista científico. Então, hoje, se eu monto uma estratégia para um cliente meu, quando eu vou avaliar os resultados, eu não vejo só de forma subjetiva, eu vejo de forma estatística, por exemplo. Então, se a gente faz uma campanha para um determinado tipo de serviço, vamos pensar aqui Botox. Então, eu tenho diferentes tipos de criativos, diferentes tipos de públicos que eu consigo mensurar de forma estatística e ver qual está tendo o melhor desempenho, entendeu? Então, isso trouxe um pouquinho da ciência para mim. Tá. Mas assim, essa parada da ciência também tem a ver com aquela metodologia científica que você consegue aplicar, né? Tipo, que para fazer um artigo, né, você tem que reproduzir em qualquer lugar aquela ciência, né? Tipo, por exemplo, eu escrevi um artigo aqui, tenho que aplicar em qualquer outro sistema, por exemplo. Posso comparar isso com... Reprodutibilidade, é isso que tu tá falando. Reprodutibilidade. Tem a ver com o que você faz com marketing, assim, por exemplo. Você pegou um cliente que ele tá na área de, sei lá, de odontologia. Tu consegue aplicar para um cliente que trabalha com medicina avançada de implante, por exemplo, emagrecimento. Então, a base da técnica ela é a mesma, só que existem múltiplas variáveis. Então, quando eu vou fazer um anúncio, eu vou fazer um criativo, ou vou desenvolver uma estratégia para a venda do serviço, seja para facete em resina, ou seja para um implante hormonal bioabsorvível, por exemplo, em teoria, a técnica é a mesma, mas as variáveis são várias. Então, cada um é uma dor específica, o tipo do profissional é um profissional diferente, então o público-alvo é diferente. E aí a gente tem que entender a persona de cada um. Tipo, quem põe um implante hormonal é quem está ali disposto a pagar 6 a 7 mil reais numa reposição hormonal. Quem coloca a faceta está ali se preparando para gastar também entre 7 e 20 mil reais, dependendo do tipo do profissional que for atender ele, né? Então, cada profissional tem uma estratégia diferente. Mas a técnica, o que é feito ali no gerenciador de anúncios, por exemplo, é reprodutível para todos. Entendi. Mas são essas pequenas variáveis e esse feeling de entender qual é o público, de qual é o serviço que difere. Mas para chegar nesse ponto aí que você conseguiu... Você falou que tem quantos clientes, mais ou menos, já que tá rodando aí? Hoje são 17 clientes, são 16 médicos e uma empresa de captação de talentos, né? Que ela capta emprego, pessoas legal. que querem trabalhar em indústria. Mas a maioria, 99%, são médicos. Pode crer. Então quer dizer que, tipo, você consegue... Como é que... tipo assim, é porque você acabou alcançando essa área específica de área médica, né? Sim. Mas como é que, tipo, foi parar aí? Tipo, como é que, tipo... Por que isso? Por que isso, né? Como eu tenho uma formação na área da saúde, eu tenho um feeling maior na parte do criar o conteúdo, por exemplo. Então, nem sempre só o tráfego pago é o suficiente para você gerar uma conversão dentro de uma clínica médica, por exemplo. Então, você tem que... Quando você faz um anúncio... Porque imagina aí, tu tá andando na rua, tu vê um outdoor, e esse outdoor é para um supermercado. Tu vai nesse supermercado, só que no supermercado não tem nada que aquele outdoor mostrou que teria, entendeu? Então imagina isso para um perfil de um médico nutrologista.
ele faz um anúncio perfeito, o criativo top, chamando para ir para a clínica dele, que a clínica dele é assim assado, que ele resolve o problema X, Y, Z, mas quando o usuário do Instagram que viu aquele anúncio entrou no perfil dele, não tem nada disso, sabe? Tem foto amadora, ou não tem foto pessoal. Entendi. E aí... Então, não só basta ter... Não basta só ter o tráfego. O anúncio, né? Exato. E aí, quando ele entra no perfil, ele precisa ter o conteúdo para nutrir aquela pessoa que chegou, para convencer aquela pessoa que chegou. E aí, por eu ter o doutorado na área, que é o ponto que você falou, me facilita criar isso pensando no mesmo feeling que um médico pensa também. Entendi. Entendeu? Então, isso é uma coisa que... É um feedback bem positivo que eu recebo, que é o quê? Muita gente troca de agência conforme o passar do tempo, e um dos quesitos que mais eles tocavam no assunto nas reuniões de briefing era isso. Era de receber um conteúdo, ter que revisar todo o conteúdo, ter que corrigir o conteúdo, sabe? Tipo, comigo tem correções porque o médico também tem que botar a visão dele diante daquela perspectiva, é normal. Mas não tem erros fisiológicos, eu vou falar assim, entendeu? Sim. Então, para ele gasta menos tempo para corrigir, entendeu? Ele gasta menos tempo para resolver. E como ele não tem tempo para se dedicar a isso, fica mais fácil, fica mais otimizado, fica mais eficiente, entendeu? Entendi. E tipo assim, tá, mas vamos botar um pouquinho assim, tu falou que estudou isso aí, mas antes tu como é que, tipo assim, marketing digital. Como foi o gatilho, Qual foi o gatilho pra te entender que... Minha noiva, ela tem uma escola de natação, e aí logo no início, lá em 2014, 2015, a gente, enfim, queria mais clientes para ela, e foi quando eu comecei a aprender a usar o gerenciador de anúncios e fazer anúncios. Depois disso, eu comecei a atender food trucks. E tudo isso, tipo assim, a base da curiosidade, né? Vai pesquisando, foi... Porque na época o Facebook tinha ainda tem, que é o Facebook Blueprint, que é como se fosse uma faculdade deles, mas só coisa escrita e vídeo na gringa que a gente tem que assistir para ir aprendendo. Aí depois que surgiram esses gurus do tráfego pago, né? Do marketing. Mas enfim, começou nessa área. E aí Pablo, que é amigo da gente desde muito tempo, se formou em medicina, tem alguns produtos digitais antes de se formar, e foi quando nichei para a área da saúde, porque antes o meu nicho era o quê? Era natação e alimentação. Eram nichos legais, só que eu não tinha uma satisfação pessoal tão grande, porque meio que divergia demais da minha formação, entendeu? E aí quando eu peguei a parte médica, tipo assim, eu gosto de estudar a área da saúde, né? Uhum. E aí, até uma coisa que eu trago para minha equipe, que quando a gente atende um médico, a gente não está fazendo um post, a gente não está fazendo um anúncio. Todo mundo da equipe é um agente transformador de saúde, que está levando a sua informação como especialista para pessoas que não lhe conhecem, entendeu? Então é muito legal quando a gente recebe um feedback, tipo, poxa, doutor, eu vi o seu vídeo que chegou a mim falando sobre os fogachos do climatério e eu não sabia a problemática que isso era e me fez vir à consulta com você. Então, quando a gente recebe um feedback desse, poxa, é satisfatório demais, entendeu? Uhum. Então... Chegou a quem precisava, né? Chegou a quem precisava. Acho que é basicamente essa ferramenta que você trabalha, que é entregar para quem precisa. Entregar para quem precisa, exatamente. Cortar esse caminho, né? Que hoje em dia a internet tá para tudo que é lado. Se você não souber nichar, não souber qualificar o público-alvo, né? Exato. E aí tu falou um ponto bem legal, né? Hoje, muitos médicos, eles sustentam a clínica do indicação. Isso é ótimo, Não tem paciente melhor do que o paciente de indicação, porque ele já vem decidido. Se você indicar um médico seu para mim, eu já vou com a sua percepção de resultado. Então, é perfeito. Só que nem sempre o indicação ele consegue ser mantido a longo prazo. Tem que vir a renovação dos tipos de paciente. Às vezes você solucionou uma dor e aquele paciente não vai voltar mais, né? E o objetivo é solucionar dores, né? Mas diferentes nichos para a solução de uma dor precisa de um acompanhamento, tipo emagrecimento. Aquela pessoa vai emagrecer e o médico e a equipe daquele médico vai fazer um acompanhamento de 6 meses, 1 ano, enfim, depende da metodologia de cada um. Mas o que vem de indicação é ótimo, só que pensa assim, tu hoje, vamos supor que você seja médico, tu hoje vive só de indicação. Então, tu tem lá teus 50 pacientes por mês no teu consultório particular. Só que o consultório vizinho, sei lá, é meu cliente.
ele vai ter o quê? 80, 90 consultas por mês. Já lhe passou. Você não investe em tráfego. Ele investe 5, 10, 15, 20 mil. Então, ele ultrapassa a sua capacidade orgânica de atingir novas pessoas. Que aí entra aí o poder do tráfego, entendeu? Então, pra quem não sabe, tráfego orgânico, tráfego o orgânico é tipo assim, você fez a sua postagem e o algoritmo vai distribuir para as pessoas que já lhe seguem, né, por um percentual de pessoas que já tem um certo nível de engajamento com o seu perfil, e dependendo do desempenho daquele post, vai aparecer lá no Explorar, ou o Reels vai ser distribuído de uma forma mais aleatória para dentro daquele nicho. Quando a gente fala de tráfego pago, a gente está falando de quê? De a gente pagar a plataforma para apresentar um conteúdo para um determinado público. Então, por exemplo, você fez uma postagem X e vai aparecer para as pessoas que lhe seguem. Vai aparecer para as pessoas que lhe seguem. A partir do momento que eu invisto, eu decido para quem quer que apareça. Então, eu vou querer que apareça para pessoas entre 35 e 55 anos que moram em Balneário Camboriú, ou moram na Barra da Tijuca, ou moram em Moema. Posso escolher a geografia? Exato. Os dados demográficos. O sexo, é homem, mulher, todos, né? O conjunto todo. E os interesses, que aí entra a brincadeira de fazer o anúncio. Porque eu posso escolher, por exemplo, mulheres de 35 a 55 anos que moram em Balneário Camboriú e gostam de vinho, ou gostam de restaurantes high ticket, ou frequentam a praia, ou consomem Zara, entendeu? Então aí eu começo a nichar de acordo com o que eu quero. Sempre, exato. Sempre vai ser 100% assertivo? Não, porque depende do serviço, depende do ticket que você vai vender. Existe o nível de autoridade do médico também. Então, por exemplo, a gente fez um patrocinado para um determinado serviço que o ticket é mais ou menos R$25 mil. Vai vir muita gente curiosa. Porque não vai ser todo mundo que vai ter 25, 30 mil de crédito livre no cartão para fazer um procedimento. Então, tem muita coisa envolvida. Tem a construção, trabalho, a autoridade. Né? Exatamente. Entendi. E, tipo assim, então quer dizer que, tipo assim, eu sou médico agora, certo? Supor que eu me formei agora, comecei a trabalhar com prótese de silicone, sei lá. Certo, prótese mamária. E daí eu quero, eu fiz, eu não tô conseguindo, tô indo lá no Instagram, vi um negócio de comprar seguidor, comprei 100 mil seguidor, vi, tipo assim, e aí, eu tô perdido, velho, tipo assim, o que uma pessoa dessa, assim, deveria fazer e ir atrás, porque, tipo, ir atrás de você, por exemplo, você tem uma experiência, qual a diferença de pegar um cara que trabalha com fast food, entendeu? Sim, são nichos bem diferentes. Isso que tu falou do comprar seguidor, foi o mesmo que, tipo, dá um tiro no pé. Porque o algoritmo sente isso, entendeu? O algoritmo sabe o que é fake, o que não é fake, o que é interação paga, o que não é uma interação paga. Sim. E isso afeta na saúde. Então, por exemplo, eu tenho clientes hoje que foram clientes de outras agências, né? Que pagaram grupos de engajamento. Não são bots, mas são pessoas cadastradas em uma plataforma que ganham 10, 15 centavos para comentar uma postagem. Entendeu? Ou seja, o Instagram sabe que isso é uma interação fake. E aí, depois que mudou da agência e não existe mais essa interação paga, porque não são mais clientes, o perfil chega para mim todo sem desempenho. Então, uma pessoa que tem lá 18 mil seguidores com 8 likes. Então, seguidor não é garantia de faturamento, sabe? Não é garantia de lucro, não é garantia de venda. Pode ser garantia de autoridade para alguns tipos de consumidores, mas como a gente está falando de nichos muito específicos, não é tanto, né? Entendi. Não é tanto. Então não é uma boa fazer isso. Né? Não, isso aí é... Essa furada, né? Não, isso aí... Senão vai vir os arábios, vai comentar lá... Porque imagina, tu comprou esse seguidor, aí tu não teve resultado, aí tu vem para mim, aí tu vai ter uma experiência frustrante, porque o alcance máximo do meu serviço vai ser limitado porque você tem um algoritmo todo destruído, entendeu? Entendi. Você está ali no Shadowban, não está sendo entregue para os outros. Então, isso afeta muito. Então, eu já tive essas experiências, né, de vir um cliente frustrado por causa disso, e se frustrar e entender que foi consequência daquilo, a gente construir um perfil novo, e ele ter ali seus 3, 4 mil seguidores e ter o mesmo nível de faturamento.
Por quê? Porque o número de seguidor não implica, entendeu? O número de seguidor não implica. Mas aí que tá, isso aí acho que é falta de conhecimento das pessoas saberem também o que é o algoritmo, né? Exato. Tipo, você saber explicar de uma forma teoricamente simples, assim, pra alguém É porque também tem outros pontos, né? Quem me contrata, ele precisa entender o mínimo da lógica. Por quê? Porque senão ele não me contrataria, entendeu? Certo. Tipo, ele tem que me pagar por eu entender como é que funciona. Mas ele também precisa entender o mínimo para saber como se portar e o que fazer, o que sugerir, né? O algoritmo não tem uma fórmula mágica, não tem uma... Tipo, funciona desse jeito, né? A gente sabe o quê? Simples, né? É tudo baseado em interação, em engajamentos. Então, eu gosto de falar assim, que são scores. Então, vamos pensar. Teu perfil é um post... teu perfil, quando gera conteúdo, tem bastante like, tem bastante comentário, tem bastante salvamento. Então, cada uma dessas ações de engajamento, elas vão dar um score, entendeu? Então, quanto mais scores o seu perfil, então, quanto mais engajamento o seu perfil tem, e aí não tem nada a ver com o seguidor, que eu posso ter um perfil pequeno, com tanto engajamento, quanto alguém que tem 100 mil seguidores. Vou ter esses scores, e cada tipo de interação tem um peso, vou falar assim, nesse score de engajamento, de relevância do perfil, entendeu? Então, o que é que eu posso fazer hoje para dar uma estimulada no meu engajamento, na minha entrega? Direct, que é a última é o último nível de relação interpessoal dentro da plataforma, entendeu? É você falando diretamente comigo, não é você deixando um comentário, não é você compartilhando o meu post. Então, quando a gente pega um cliente, que a gente cria um conteúdo ou faz uma estratégia de campanha de anúncio, a gente está pensando além no aumento de oportunidade de conversão, que quando eu faço um anúncio de mensagem, eu estou levando pessoas com possível interesse de conversão para você, né? É também pensar nisso, é pensar no engajamento, é pensar na distribuição, é fazer o perfil crescer. E tudo isso vai depender o quê? Dos objetivos primários e secundários da proposta daquele brief inicial ali, de quando fecha o contrato. O que é que eu quero? Eu quero pacientes. Então, vamos focar num tipo de estratégia. Eu quero crescer o perfil. É um tipo de estratégia. Se ele tem um capital de investimento significante, faz as estratégias em paralelo, entendeu? Não precisa esperar uma para depois fazer outra. Eu posso fazer várias ao mesmo tempo, mas tudo fica limitado a quanto está sendo investido. Se dá para você fazer, tipo, mais ou menos várias estratégias separadas, né? Para, tipo, um produto da pessoa X, por exemplo, prótese. Dá pra fazer uma campanha. Exato, campanha que fala, né? Isso, campanha. Porque, vê só, um cirurgião plástico que trabalha com prótese mamária, ele pode fazer lipoescultura, né? Então, são serviços diferentes que podem correr em paralelo ao mesmo tempo, atingindo públicos diferentes. Então, tudo depende do aporte dele, do objetivo dele. Tipo, esse mês eu quero aumentar o número de próteses mamárias, de cirurgia para colocar silicone, né? Prótese mamária. Então, a gente foca nisso. Esse mês está tranquilo, vamos focar nos dois, ou vamos focar mais em um. Então, tudo vai depender do objetivo do cliente. Vamos falar de alguns números mágicos. Tipo assim, já conseguiu algumas paradas que você, tipo assim, trabalhando com a campanha ali, você consegue falar, caraca, isso é... Tu falou isso, foi legal. Até postei nos meus stories, né? Eu acho que faz uns 14 dias isso. Esse mês de abril, o mês de abril, foi um mês bem atípico de forma negativa. Tipo, não sei se é reflexo de carnaval, se é reflexo de final de ano, mas muitos dos meus clientes sentiram a diminuição no número de interesse de procedimento e de consulta. Em março, a gente mudou as estratégias e fez uma campanha mais intensa na distribuição do conteúdo base. Porque pensa só, se eu estou divulgando... Vou citar um exemplo aqui de implante hormonal, tá? Bioabsorvível. Se eu estou divulgando que um médico X faz reposição hormonal com implante, nem todo mundo sabe o que é implante. Então, esse anúncio de fundo de funil nem sempre pode dar certo. Assim, geralmente dá certo, mas nem para todos. Sim. E aí a gente pega um conteúdo de topo de funil, que é aquele conteúdo da pessoa falando o que é a menopausa, por exemplo, qual problema o implante hormonal resolve, e aquela pessoa que não tinha aquela percepção passa a ter. E aí, depois ela recebe essa consulta. A gente instruiu, a gente gerou
a gente gerou um senso de necessidade e um conhecimento sobre algo que ela não sabia. Você mudou a comunicação para poder atingir um público que não estava entendendo dentro daquelas palavras. Perfeito. Né? É um nível de consciência, né? A gente fez ela ter um nível de consciência diferente. E aí, a gente com, acho que foi 12 mil reais investidos, né? 12 mil reais no Instagram, 10 mil reais no Instagram e 2 mil no TikTok, que a gente teve 91 clientes, né? Teve 91 consultas. E aí você começa a pensar, poxa, 91 consultas. Tem muito médico que atende 80, 90 pessoas. Tem médico de clínica popular que atende 60 por dia, sabe? Só que a gente está falando de consultório particular, de consulta de 900 reais, de procedimentos entre 3 mil e 10 mil reais. Então, será que não faz diferença? Ou seja, um faturamento, vamos supor, 80 pessoas ali, tipo, cada um gastando 3 mil por mês ali, cada um, né? Dá uma... Entendeu? Então faz uma daí diferença. O investimento no marketing vai ficar pequeno, né? Pois é, ó, pra tu ter ideia, tem cliente que investe 20 mil para voltar 460, 50 mil... Não, desculpa, 460, 500 mil, né? De faturamento. Mas ele tá investindo 20 mil. É 5% do faturamento dele. É verdade. É 5% do faturamento muito bem investido, dele. né? É um dinheiro que, tipo, é mais que necessário fazer, né? Exato, entendeu? Então, se não tivesse os 20 mil de investimento, ele ia faturar bem? Claro, ele iria faturar bem. Só que ele aumentou significativamente por causa dos anúncios. Mais pessoas conhecem ele. Aí a gente tem que começar a pensar também no comportamento humano, de que, por exemplo, tu foi no médico por causa de um anúncio, certo? Aí tu foi, sei lá, viu que tu precisava hipertrofiar por algum motivo qualquer. Tu já vai falar para outra pessoa vai perguntar, e aí, Giovanni, por que tu tá trincado? Por que tu conseguiu desenvolver tanto? E aí começa o exponencial de um indicar para o outro. Uma coisa que eu converso muito com eles, que aí é um detalhe, que eu até desenvolvi uma planilha, que eu vou estar lançando ela para compra, que é uma planilha de pós-atendimento. O que é que acontece? Quando a gente depende apenas do paciente novo, ele sempre vai ser mais caro, certo? Por quê? Porque tem um custo, um investimento do tráfego. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, então, o investimento da minha equipe, o investimento que o médico faz dentro da plataforma, o investimento dele em gravar o vídeo, né? Então, esse paciente de primeira, um novo paciente, ele tem uma lucratividade menor, posso dizer assim. Conforme ele volta para dar continuidade nos tratamentos, então, por exemplo, uma pessoa que faz reposição hormonal, ela vai frequentemente ao médico para ver como é que estão os níveis, para repor uma nova batelada desses hormônios. A segunda vinda dele, a gente está falando do lucro máximo. E aí entra uma coisa que eu percebi que era pós-atendimento. Muitas clínicas não têm pós-atendimento. Então tinha cliente meu que, tipo, tinha paciente que começou em agosto e não voltou mais. Por que ele não voltou? Né? O que faltou? Será que o tratamento não deu certo? Será que o tratamento deu certo, mas a correria do dia dele, ele não teve tempo de ligar e telefonar? Mas se a atendente ligasse e telefonasse, teria sido diferencial, que é justamente o que acontece, entendeu? Então, essa planilha que a gente desenvolveu para ser comprada, é justamente para isso, é você acompanhar as pessoas que você está gerando resultado, entendeu? Então, se você é médico da parte da nutrologia, por exemplo, da cardiologia, enfim, dessa parte da medicina, do bem-estar, da saúde, não necessariamente da parte estética, essa planilha faz a diferença. Tem uns clientes recentes de agora que, tipo, mandaram mensagem dizendo que a planilha foi uma virada de chave, entendeu? Que voltou 16 pacientes que não vinham há muito tempo porque as atendentes da clínica colocaram na rotina o quê? Pegar as pessoas que foram atendidas, 5 pessoas que já foram atendidas anteriormente, mandar mensagem todo dia. 5 pessoas na segunda, 5 pessoas na terça, no final da semana foram 25 pessoas. Ou seja, então, em um mês, é muita gente que eles voltam a ter um relacionamento e, consequente, volta para voltar à clínica, entendeu? Então, faz diferença, faz muita diferença isso. Faz mesmo, até porque, tipo, em vez de você ficar buscando mais novas pessoas, claro que ainda vai sempre buscar, né? Mas você pode... Sempre tem que buscar, Não, isso é fato, mas eu digo assim, você pode trazer os que já voltaram, que já foram.
Sim, porque o custo de aquisição não existe. Além de você estar com os dados salvos dele, vamos dizer assim, e-mail, que seja, contato. E uma coisa que a gente faz é sempre respeitando a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, claro. Cada um com seus limites, né? Então, velho, eu fico na dúvida, assim, que, tipo, se eu já trabalhei com marketing, né? Se eu vou chegar, assim, e jogar o cara faz um anúncio pra mim aqui, eu sou médico, pra eu divulgar meu produto, meu serviço, que seja. Só que eu não tenho muita criatividade pra isso. Tipo assim, qual é que, tipo, você tem já um portfólio, uma parada, uma criatividade? Qual seria? Sim, perfeito. O que é que acontece? O médico geralmente não tem tempo pra gravar ou pra criar um vídeo. E esse é um dos motivos de contratar a gente. E ele não tem a criatividade que a gente, de certa forma, tem. Então, e aí quando a gente fala, foi bom você ter falado isso de criativo, que quando a gente fala de criativo, a gente fala de, tipo, é um leque de possibilidades. Então eu trouxe 2 vídeos para mostrar, mas antes de mostrar, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala de criativo, a gente tem um criativo estático, que é uma arte, é um carrossel, é uma imagem, né? E tem um criativo em vídeo. E aí, poxa, é uma possibilidade imensa de opções. Então eu posso fazer uma arte, não sei, implantes hormonais, seus benefícios para chamar a atenção da pessoa, ou posso criar um vídeo. E aí, se tu puder colocar um dos vídeos, eu vou mostrar 2 criativos que um cliente meu, Gustavo, lá do Rio, fez, que é super legal e dá um resultado significante de mensagens, né? Pode ser esse. Que esse é o quê? É um vídeo apresentando o que são implantes hormonais. Então, vê só, quando a gente falou lá de implante, muita gente não sabe o que é. Então, esse é um vídeo bem topo de funil, um vídeo de gerar consciência do que ele precisa. Aí você vê que legal esse vídeo, né? O Gustavo mostrando o que é um implante bioabsorvível. Não sei se tu já conhecia o que é um implante bioabsorvível, mas é colocado na lombar, ali um pouquinho acima do glúteo, que fica liberando os hormônios todos os dias, meio que mimetizando a liberação fisiológica. Só que muita gente não sabe. E aí, como é que a gente forma isso para as pessoas? Como é que essa pessoa tem acesso a essa informação? A pessoa pode pensar que implante é um braço mecânico, um implante de... implante do quê? Entendeu? Pode ser um implante mamário, de prótese mamária, de silicone no glúteo, ele não vai saber. Então, quando a gente faz esse tipo de conteúdo, é justamente para esclarecer essa dúvida que a pessoa tem, saber que existem outras possibilidades que tem, porque existem vários tipos de métodos de reposição hormonal, uma sacada, né? Que, tipo, como você falou, né? Sai daquele nicho super específico de que todo mundo já sabe o que é implante, para pegar pessoas que gostariam de fazer aquilo, mas não sabem o que é implante. Exato, e a gente vê como as áreas dos business são muito diferentes. Lá, por exemplo, quando eu trabalhava com a parte de alimentação, restaurante, food truck, o que era o produto? O produto era uma pizza, era um prato, era um taco, era um hambúrguer. Então é muito visual, você sabe o que é. Só em aparecer a imagem, você já zera o desejo de consumir e de saber o que é. Quando a gente chega na área médica, o emagrecimento é algo subjetivo. A reposição hormonal é algo subjetivo, não é algo tátil, entendeu? Então como é que eu posso gerar essa sensação tátil? Então, nesse caso em específico do implante, isso aí, o mostrar gera curiosidade. Faz a pessoa ser atraída para entender o que é aquele implante, o que ele faz, qual o benefício de usar aquilo. É uma forma visual de algo que não dá para ser tão visual assim o resultado. Entendi. Poderia ser um vídeo dele explicando, narrando, falando. Dá certo também, entendeu? Uma narração, um corte dele explicando nesse alguma caso coisa. Aí, tipo, ele na clínica também já gera uma qualidade pra ver que a clínica é boa. Exato, essa clínica fica na Barra da Tijuca, a clínica é top. Entendi. É top, tudo de primeira, mobiliário de primeira. Então isso já traz um ponto muito, muito significante que você falou, que é de você olhar para esse vídeo e saber que é uma clínica boa, com uma estrutura boa, com um profissional que sabe do que está falando, que está bem vestido, que a qualidade de tudo é bom. Então entende que tem as percepções conscientes, que é essa de, agora eu sei o que é o implante. E as inconscientes, que é a qualidade, é o que está por trás da imagem. Tu coloca o outro vídeo, por favor?
No outro vídeo, que é um criativo bem semelhante, que a gente vê que dá certo, é ele explicando como funciona uma consulta. Então, tipo, muita gente, e aí se você que está me vendo aqui agora é um médico que está passando a transição, fazendo uma transição da parte vamos supor, do plantão para a parte particular, então essa transição, ela não é rápida, ela tem que ser planejada. E aí, o médico que está acostumado, o médico não, o paciente que está acostumado aí é um médico tradicional, um médico de convênio. Por que o médico de convênio atende rápido? Não é porque ele quer atender rápido. É porque, infelizmente, o convênio não permite que ele dê uma assistência mais detalhada para aquele paciente. Entendeu? Então, o médico que está fazendo essa transição do plantão, do convênio para o particular, o paciente não sabe a diferença disso. Não sabe qual é a diferença de ir para o particular. Poxa, se ele atendia Unimed, aí agora não atende Unimed. Na Unimed era 10 minutos o atendimento, 20 minutos. Por que eu vou pagar R$450 para ele? Porque ele está vendo o preço, ele não está vendo o valor de consultar com aquele médico. E quando a gente faz esse tipo de criativo, a gente traz justamente isso. Então, por exemplo, eu sou acostumado com atendimento de convênio, por exemplo, de plano de saúde, Bradesco, de Unimed. Eu sei que aquele médico tem um momento limite para me atender. Mas quando eu vejo um anúncio desse, do mesmo médico, por exemplo, que me atendia no convênio, agora está no particular, e vê que a consulta tem 60 minutos, que ao chegar na clínica, eu vou fazer um exame de bioimpedância, eu vou avaliar minha composição antropométrica, eu ver a camada de gordura do meu abdômen, o valor não é o preço, mas o valor, a percepção da qualidade mudou completamente. Entendi. Entendeu? Então, um vídeo pensado, desenhado. Esse aqui, o Gustavo, o roteiro veio dele, entendeu? Ele tem esse feeling para gravar isso também. Entendi. Então, traz uma percepção diferente de valor, sabe? Traz uma consciência, uma qualidade de tratamento diferente. Faz sentido, sim. E, tipo, nesse caso aí, por exemplo... O que acontece é que, às vezes, muita gente investe no tráfego, mas o fluxo, a demanda que chega, a pessoa que recebe essa demanda não está tão preparada para conversar com aquele perfil. O que é que eu quero dizer com isso? Quando vem um paciente por indicação ou um paciente que veio do Google, que é até legal eu citar o Google, são tipos diferentes de paciente em relação àqueles que vêm do Instagram. O paciente que vem do Instagram, ele está ali vendo foto da família, do amigo, vendo uma fofoca, e apareceu um conteúdo sobre reposição hormonal. Então ele não estava atrás de reposição hormonal, mas aquele conteúdo teve a capacidade de gerar nele a curiosidade e despertou numa solução de um problema que ele tinha. E aí ele foi e mandou uma mensagem. Então é tipo ele estava 100%, dois, né? Exato. Ele estava 100% interessado? Não. Mas foi o suficiente para fazer ele ter um interesse inicial. Certo? Entendi. Então, o que acontece muito é a gente gerar uma demanda de fluxo de pessoas, uma demanda de fluxo de pessoas, e o atendimento está acostumado com quem já vai decidido. Então, às vezes, não dá uma atenção, às vezes não é nem por não querer, é às vezes por não ter a capacitação para aquilo, entendeu? Certo. Porque chegou lá a pessoa para... o que é um implante hormonal? O atendimento tem que saber o que é um implante hormonal. Ele não pode dar informações médicas específicas, porque isso é inerente ao médico. Mas ela tem que tirar as dúvidas comuns, explicar o que é, gerar valor à consulta do médico. Entendeu? Então, o que acontece muito é a gente fazer esse investimento, esse aporte em trazer novas pessoas, só que essas pessoas não acabam fechando. E aí, onde é que está a falha? A falha pode estar no atendimento, a falha também pode estar no público. Entendeu? Uhum. Então, eu posso estar apontando para um público que não é um público tão alvo assim, e aí não está indo um lead capacitado para o atendimento converter. Da mesma forma que eu posso estar mandando para o lead certo, para o público certo, e o atendimento não está convertendo. E aí o que é que a gente faz? A gente tem comunicação diária, semanal, com os times de atendimento das clínicas, né, dos clientes da gente. Então a gente sabe quantas mensagens chegam, sabe quantas consultas foram fechadas. Então a gente precisa disso para ir o quê? Ajustando. Pré-ajustando. Agora eu vou falar outra coisa que é um corte legal.
Quando eu tenho reunião com o cliente, ou tenho esse feedback do atendimento do cliente, eles estão acostumados a o quê? A reuniões mensais ou a decisões mensais. Nem sempre eu consigo fazer reunião semanal com eles, porque eles também não têm tempo. Mas com o atendimento, toda segunda-feira ou toda sexta-feira, eu peço um feedback. Qual é esse feedback? Quando as mensagens chegaram, quantos agendamentos foram fechados, qual a qualidade do público que está chegando. Por quê? Se eu fizer isso só uma vez no mês, em um ano, eu só vou poder tentar 12 vezes. Entendeu? Eu só vou poder variar 12 vezes. Entendi. Se eu faço isso semanalmente, eu tô falando de quantas vezes? 36? Não, 48 vezes. 48 alternativas de mudança de público no ano. Então, a gente tá 4 vezes mais rápido, ou maiores as chances de acertar mais rápido. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é bem da cultura da gente. A gente não deixa para pedir feedback uma vez mensal. É semanal. E alguns clientes que investem em valores tipo 20, 25 mil, a gente pede 2 vezes na semana o feedback. É muito dinheiro envolvido, entendeu? Entendi. Cada mensagem dessa tem um custo. É R$8, é R$12. Tem procedimento que o custo de uma mensagem é R$60. Então, se eu fico ali não dando importância para o lead que está chegando, para a mensagem que está chegando, ele vai ter uma experiência frustrante, vai achar que meu trabalho foi frustrante, não vai ter o resultado que queria, entendeu? Então, sempre é importante a gente ficar fazendo essa avaliação. Entendi. E outra pergunta para finalizar aqui. Por que eu deveria contratar você, se eu fosse um médico, por exemplo, para fazer meu marketing? Porque eu tenho expertise com vários outros médicos. E eu falo isso porque cada vez mais eu vou sabendo quais públicos eu não devo usar. Parou para pensar? Então, por exemplo, tu foi meu primeiro cliente. Então, realmente, você é meu primeiro cliente, eu estou descobrindo novos públicos junto com você. Mas se você já é meu 18º cliente, 17 clientes anteriores eu pude testar e errar. Com você eu vou errar menos, entendeu? Entendi. E então quer dizer que o teu 15º cliente tu errou. Claro, porque é tentativa e erro. Não é só o anúncio que vai determinar. Não adianta eu fazer um anúncio top, com um criativo top, que nem o que eu mostrei aqui, e o médico não ser top também, entendeu? Tipo, o médico não ser simpático, ou o Instagram dele não ter conteúdo, ou ele, não sei, ser polêmico demais. Então não é só o anúncio, é todo o ecossistema. É o anúncio, é o atendimento, é o conteúdo do perfil. Então tem tudo isso envolvido. São vários pontos que a gente enxerga, que a gente comenta, que a gente direciona. A parte de então esse seria o seu diferencial. A expertise, a experiência que eu traria para o cliente. O meu diferencial é esse, porque eu estou nichado na área, né? Sim. O fato de eu ter doutorado na área da saúde também facilita. De eu ver as coisas de forma mais sistemática. De eu ter experiência com diferentes áreas da medicina. Então, isso me ajuda a ser mais assertivo. Então, deixa um recado para você que é médico aí, diretamente, que está precisando de uma alavancada no marketing digital aí. Então, porque essa propaganda me fudeu, pô. Sim, pode ser não assim? Não, propaganda não. Propaganda. Então tá bom, então. Mas só... Então, finaliza aí. A gente tem tempo ainda? Tem 15 minutos ainda. Tem 15 minutos, então... Achei que tá bom. Minha cabeça era 40 minutos. Foi legal essa parte que eu falei? Foi. Mas foi. Sua expertise realmente, de fato, é uma foto importante. Mas aí, tipo assim, vamos supor, que você não tem um nome você não mencionou o seu nome também, às vezes pode mencionar mais, tem uma empresa, tem funcionários, sabe? Porque não tem um nome de empresa ainda, né? Que eu sou um imbecil. Mas tudo bem, mas você pode mencionar que tem pessoas que trabalham também pra dar uma pressão que tem uma equipe, tá ligado? Isso aí. Boa. Porque aí você então só você parece que você tá só no CEO e não você mesmo. Aí você vai perguntar o seguinte: quando o cliente fecha o contrato com você, qual é o primeiro passo? Certo? Fechou, então vai lá. Então, assim, chegou o cliente, né? Aí ele vem, fechou o contrato contigo. Sim. Qual é o procedimento que acontece? Quais são as etapas? Pronto. A gente fechando o contrato, a gente vai ter uma reunião, que é uma reunião de briefing, que eu preciso saber o que ele quer expor. E isso é interessante porque, às vezes, o médico, eu vou citar aqui a nutrologia. A nutrologia, a medicina integrativa, a medicina ortomolecular, ela vê o corpo como um todo. Então, ele pode focar em tireoide, ele pode focar em intestino,
ele pode focar em reposição hormonal, enfim, várias coisas. Então, eu tenho que ter uma reunião de briefing para perguntar em que você quer ser autoridade. Por quê? Porque no que ele for querer ser autoridade, eu vou ter que aumentar percentualmente a quantidade de conteúdo daquele serviço, entendeu? Então, por exemplo, você trabalha com emagrecimento, reposição hormonal e prótese mamária. Você quer ser referência em quê? Implantes hormonais? Então, o percentual de conteúdo sobre implantes hormonais vai ser maior do que os outros. Então, isso são pontos que a gente vê, que a gente decide durante o briefing. E aí a gente faz toda uma linha editorial. Então, você quer ser referente em implantes hormonais? Então, vamos fazer uma editorial pensando em menopausa, sintomas da menopausa, sintomas do climatério, perimenopausa, como tratar, de que forma tratar, sintomas incomuns, que aí muita gente chama a atenção de muita gente. O pessoal acha que, enfim, entrando na área médica, né? A menopausa é o fim da vida da mulher. Não é, entendeu? Não é. Então, muita gente, quando vê um conteúdo desse, dizendo que você não é obrigada a viver com os sintomas da menopausa, chama a atenção dela. Então, o briefing é justamente para isso, para a gente decidir em que ele vai ser autoridade. E aí entra, junto com minha equipe, eu tenho social media, eu tenho redator, eu tenho designer, né, gestores de tráfego, para a gente focar nisso. Como é que a gente pode fazer para ele alcançar isso? Né? E aí entra as estratégias orgânicas e as estratégias pagas. Como é que eu defino a velocidade de crescimento daquele médico, daquele perfil, né? Se a gente pensar no Instagram 2014, 2015, o crescimento é totalmente diferente de hoje. Então, hoje, quem não investe, quem não faz tráfego pago, quem vive só do orgânico, vai ter uma velocidade infinitamente menor do que quem investe. Porque imagina aqui, vamos fazer uma comparação com você e eu. Criamos o perfil do zero, divulgamos o mesmo tipo de conteúdo. Você investe R$1.000 todos os meses, certo? E eu não invisto. Em um ano, você vai estar 2 anos na minha frente. Tu consegue enxergar isso? Consigo. Porque se tu investe 1.000, tu vai alcançar mais pessoas que eu. Entendeu? Óbvio, né? Entendeu? Uma outra analogia, por exemplo. Eu invisto 1.000 e você investe 12.000 por mês. Sim. O seu mês vai ser equivalente a 1 ano meu de investimento. Então você vai estar, teoricamente, 1 ano na minha frente de alcance, 1 ano na minha frente de captação de pacientes. Então, hoje, só quem vive do orgânico é quem vende mamão, pera, fruta, entendeu? Quem é da área médica, quem é da área da saúde, quem é de qualquer área que quer que o business cresça, vai ter que investir. Não dá pra depender só do orgânico. Entendi. Entendeu? E, tipo... Esse corte ficou bom. Ficou bom esse mamão e pera aí. Meteu uma mamão e pera no meio do negócio. Desde ontem que eu tava pensando de só quem vive de orgânico é hortifruti. Isso aí seria boa. E, tipo... Não dá pra mim pra ficar... o cara chegar independente dele mesmo. Tô vendo aqui que o Instagram me mandou uma mensagem. Ponha R$100 nesse vídeo e jogue, tipo... Não, ele consegue ter um resultado significante, clicando no botãozinho azul do Instagram. Aquele botão tem quer dizer que ele não força, então quer dizer mas que ele não tem escalabilidade, entendeu? É isso que eu quero chegar. Ele não vai ter métricas, ele não vai conseguir mensurar de forma tão precisa como usando o gerenciador de anúncios. O gerenciador de anúncios lá realmente quem sabe, quem entende, quem conhece, quem faz por lá. Mas ele consegue ter um resultado? Sim, mas aí ele vai ter um limiar muito baixo. Ele vai alcançar o máximo dele muito rápido. Entendeu? Então quer dizer que se o cara chegar lá e clicar naquele botãozinho, ele vai fazer aquele investimento, vai ter, olha, meu vídeo alcançou 10.000. Mas ele não vai saber que 10.000 de onde são. Exato. Se retornou alguma coisa. Quer dizer, retorno não vai saber, mas eu digo... Não vai poder ter essa capacidade de leitura, né? Daquele dado, né? Sim, e alguém como você vai poder chegar e vai mostrar... tem esse aqui sim, esse assado. Esse aqui deu 10.000 e trouxe 2. Esse aqui deu 3.000 e trouxe 15. Exato. Então, você vai saber muito mais... Eu vou ter a visão científica daqueles dados, entendeu? Sim. Eu vou conseguir enxergar qualitativamente e quantitativamente aquilo ali. Então, eu consigo... discernir qual é a campanha que tá dando certo e qual é a campanha que tá dando errado. Entendi. Engraçado. Eu tenho um vídeo no Instagram que eu botei que deu puxei um dia, no outro dia deu 95.000 views. Só que o vídeo é todo em inglês. E meu público é brasileiro.
Deu 92 mil, deu muitos likes, mais de 3 mil likes, assim, bom. Bastante comentário também. E daí não deu nenhum seguidor. Não deu nenhum, tipo, retorno palpável pra pessoas me acompanharem. Porque eu joguei fora do nicho, tá ligado? Sim, sim. Isso aí, tu falou isso aí, foi excelente. Por quê? Viralizar nem sempre é bom. Entendeu? Então, imagine você que é médico da nutrologia ou da ginecologia, fez um vídeo de dancinha e viralizou, tá? Fez um vídeo de dancinha e viralizou, deu 1 milhão de views, 30 mil seguidores. Mas será que são pacientes? Será que são potenciais pacientes? Porque o que eu quero trazer é qualidade, não quantidade, né? A gente não tá focado na construção de um influencer. A gente quer autoridade médica. A gente quer... eu tenho muita sorte que todos os meus clientes são, tipo... Além de ser clientes, acabam virando amigos. Alguns são médicos pessoais, meu ou da minha família. Tem a ginecologista que é cliente minha, que é ginecologista da minha mãe. E os objetivos sempre é o quê? Gerar autoridade. Então, viralizar não vai fazer diferença no faturamento da clínica, entendeu? Uhum. É muito melhor você ter um crescimento orgânico. Quando eu falo crescimento orgânico, é o quê? Um crescimento que não seseja explosivo, desproporcional, mas que seja saudável. É você ter um perfil saudável, é você construir uma comunidade, entendeu? Uhum. É muito legal quando a gente recebe um feedback de um paciente que chegou na clínica e falou, poxa, eu te sigo há tanto tempo e agora eu tive coragem de vir porque um conteúdo específico me fez ter essa vontade de me consultar com você e hoje eu me consulto. Então, a pessoa que chegou aos poucos, ficou ali, ficou consumindo e que no final das contas virou um paciente, monetizou para ele, entendeu? Por mais que a gente esteja falando de saúde, a gente tá falando de business, né? A gente tá falando de business. Isso faz sentido. Tipo, tem galera que chega assim pra você e fala, esses caras não sabem nada não, eu postei um vídeo que semana passada deu 1 milhão no TikTok. Tipo, sei muito, tipo, dá um vídeo 1 milhão, eu posto o próximo, dá quanto? 2 mil. Exato. E aí, tipo assim... Você viralizar o vídeo certo, ok, entendeu? Tem situações que viralizam. Mas como a gente tá falando de coisas muito nichadas, muito específicas, é mais difícil viralizar. Tá, agora eu vou pensar num... Porra, eu tinha pensado num corte, aí tu falou isso, eu esqueci. Que ia ser finalizar com o top. Não, deixa eu falar um do Google. Tá, peraí. Então, mete aí. Como tu perguntou agora do Google, o Google e o Facebook e o Instagram são formas de anunciar diferentes. No Instagram eu vou estar sugerindo, é uma rede de sugestão. Então a pessoa está consumindo, a família lá, o filho, o sobrinho, todo melado de lama com o cachorro brincando, e aparece o anúncio de um implante hormonal. Aquele anúncio está sugerindo um serviço. Já no Google não, é de intenção. Então a pessoa abriu o computador, abriu o navegador no celular e pesquisou médico de reposição hormonal na cidade X. Ele está intencionado a repor o hormônio. Ele só não sabe com quem ainda. Então existem essas duas diferenças importantes. Por isso que é importante você estar em todas as redes possíveis, né? E uma coisa bem legal que surpreendeu muito dos meus clientes é o quê? O TikTok. A gente esperava que o TikTok fosse um público 35+. E a gente começou a colocar conteúdo médico, conteúdo da área da saúde, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Então a gente tem vídeo de 3 milhões, tem 4 milhões de likes de janeiro pra cá. Né? A gente tem um especialista em TikTok, que é o Nicolas. Então, o TikTok nos surpreendeu por trazer um público 40+, que é um público com poder aquisitivo, é um público na faixa etária de alguns dos serviços da saúde que estão sendo oferecidos. Então, o TikTok não é para ser negligenciado, sabe? Entendi. O TikTok é o Instagram de 2014. Então, se você ainda não está no TikTok, você tem que começar a pensar na estratégia de ir para o TikTok. Entendeu? E é muito importante, né? Sim. Tá lá.